Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Quero, por intermédio desse vídeo, deixar mais uma palavra, a qual Deus colocou ao meu coração para a meditação da igreja brasileira. E eu creio que o Senhor irá falar poderosamente com a tua vida. Palavra que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 19. Estarei fazendo menção de alguns versículos do capítulo 19 e alguns versículos do capítulo de número 20. Jeremias capítulo de número 19 e Jeremias capítulo de número 20. Amém? A palavra diz assim: assim diz o Senhor, vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciões do povo e dos anciões dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir retine-lhe os ouvidos, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram nem eles nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue inocente, e edificaram os altos de Baal para queimar os seus filhos. Glória a Deus. No fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhe ordenei nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante dos seus inimigos e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida. E darei o seu cadáver por pasto às aves do céu e aos animais da terra. Capítulo de número 20. Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas. Então feriu Passur o profeta Jeremias e meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Passur, e se enterrou por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Este cairão a espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei na mão do rei da Babilônia. Este o levará presos a Babilônia e feri-lo-ás à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os seus tesouros dos reis de Judá entregarei na mão dos seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro. Irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaram falsamente. Aleluias. Meus irmãos, estamos diante de um texto ao qual a Bíblia nos mostra um período em que Jerusalém vivia uma abominação total. Um período a qual muitos falsos profetas profetizavam paz, profetizavam falsamente em nome do Senhor. E então a Bíblia nos mostra a coragem do profeta Jeremias, nos mostra a perseverança do profeta em profetizar aquilo que Deus lhe ordenara.
E a Bíblia nos diz que ao profeta profetizar acerca da botija, na presença dos sacerdotes, na presença do rei de Judá, aleluia, o profeta é preso, oprimido, agredido por pregar a verdade, por falar a palavra qual Deus lhe colocou e confiou em seu ministério. E quando ele é tirado do cepo, é tirado daquela prisão que ele estava, ele continua a profetizar, ele continua a entregar aquilo que Deus lhe entregou. Aleluia. E trazendo aos dias de hoje, nós estamos vivendo uns dias semelhantes a esses dias do profeta Jeremias viveu. Porque há muitos profetas, há muitos pregadores da palavra, aleluia. Mas há muitos profetas e poucas profecias verdadeiras. Há muitos pregadores da palavra e pouca verdade dita nos púlpitos, nos altares, aleluia. É bem verdade que nós vemos muitas igrejas, muitos pregadores, muitos lugares com muitas campanhas, uma geração de que eu determino e Deus tem que fazer, uma geração que tem profetizado paz onde não haverá paz, semelhante à época, semelhante a esse tempo, esse período que Jeremias ele viveu, ele passou por essa situação. E a Bíblia diz que Pazu, filho do sacerdote de Imê, que era presidente na casa do Senhor. Você pode não acreditar, mas a Bíblia diz que este presidente, ele agrediu o profeta, esse presidente da casa do Senhor e da linhagem de sacerdote, ele prendeu o profeta porque o profeta pregava a verdade, o oposto do que eles pregoavam, os falsos profetas, que ali não haveria matança, que ali não haveria fome. E a palavra qual Deus entregou a Jeremias é que ali haveria matança por causa das abominações daquele lugar, por causa do sacrifício que eles entregavam a Baal, por causa das crianças que eles queimavam no altar de Baal, aleluia. E esta era uma abominação muito grande aos olhos do Senhor. Foi daí então que Deus levanta Jeremias para profetizar contra aquele povo, contra aquela geração, aquela gestação de falsos profetas. E nesta última hora Deus está levantando Jeremias para dizer acerca das abominações que tem tido na casa do Senhor. Aleluia. E é com muito temor e tremor que eu venho trazer esta palavra aos vossos corações. Porque eu orei e pedi direção de Deus. Eu orei e pedi a confirmação desta palavra. Foi quando Deus me confirmou através de 2 profetas muito conhecidos pela igreja brasileira, o pastor Samuel Mariano e o pastor Nilson Gomes, aleluia, a qual Deus hoje trouxe a confirmação através de 2 publicações desses varões, falando acerca dessa geração que estamos vivendo. Muitas igrejas têm apregoado vitórias, prosperidade, bonanças, enquanto Deus tem rejeitado essas mensagens. Deus não tem se agradado dessas mensagens, dessas práticas, aleluia. Enquanto muitos profetas, enquanto muitos pregadores têm pregado que haverá paz, haverá bonança, haverá vitória, e Deus está dizendo não haverá nada disso. Aleluia. Não haverá nada disso para essa geração hipócrita, para essa geração pecaminosa. A Bíblia diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta geração.
e muitos têm iludido a noiva. Hoje em dia, muitos líderes, muitos presidentes de igreja têm confiado, têm sacrificado as abominações a qual Deus me revelou e colocou ao meu coração. É que muitos têm sacrificado ali a igreja, sacrificado o grupo de suas igrejas, os obreiros, membros, sem a direção do altar, sem a direção de Deus. Muitos têm sacrificado, pagando 2, 3 mil em 1 hora de sermão, aleluia, mas não investe esses valores absurdos na obra missionária, não investe esses valores absurdos, aleluia, em necessidades, em prioridade, que é o evangelismo, que é a missão no campo. Hoje em dia as igrejas preferem iludir a noiva, levando pregadores de nomes para atrair público, para atrair multidões, para pregar falsamente que as portas serão abertas, aleluia. E Deus está dizendo à igreja brasileira, o céu vai se fechar. Aramanaias. Deus está levantando Elias e Jeremias para fechar os céus da igreja brasileira. Ramadais. Não haverá bonança sobre a igreja brasileira. Não haverá avivamento. É como as palavras do pastor Samuel Mariano, que eu vi a ministração dele. Para que a igreja pede avivamento? Para que a igreja pede avivamento nesta última hora? Para que a igreja brasileira quer poder? E Deus está dizendo, o céu está fechando para a igreja brasileira. Aramanaias. O céu está se fechando para a igreja brasileira. Os falsos profetas estão dizendo, porque profetas para abrir o céu tem muitos. Profeta para dizer que as portas vão se abrir tem muitos. Mas para fechar os céus tem poucos. Por causa das grandes abominações que têm subido ao Senhor, Deus está fechando os céus para a igreja brasileira. Enquanto não houver arrependimento, enquanto não tiver verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, os céus estará fechado para a igreja. Assim como Elias orou para que o céu se fechasse, Deus está dizendo, o céu para a igreja brasileira vai se fechar. Porque qual que é as abominações dessa geração? As abominações dessa geração é o ego egoísta do povo cristão, é o egoísmo dos profetas, dos falsos profetas, que além de extorquir a noiva, além de explorar a noiva do Cordeiro, com ofertas absurdas, com sermãos absurdos, de 2, 3 mil para um sermão de 1 hora, de 5 mil, 10 mil para 2 louvores. Deus está dizendo que vai fechar os céus para a igreja brasileira. Deus está dizendo que não haverá mais bonança para a igreja brasileira. Avivamento não haverá. Para que avivamento? Eu falo pelo meu bairro, há muitas igrejas no meu bairro. Há muitas igrejas. Mas muitos têm priorizado tantas coisas banais. E as coisas que realmente necessitamos nessa última hora, que é saquear o inferno, ganhar almas para o reino, tem ficado de lado. Mensagens cristocêntricas já não os ouvimos mais no púlpito. Enquanto não priorizarmos o evangelismo, enquanto não priorizarmos a obra missionária, Deus está dizendo, não haverá avivamento. Aleluia. Porque em muitos lugares tem congressos, cultos de missões, mas a verdadeira missão não existe. Aleluia. Muitos querem poder,
Muitos querem avivamento e Deus está dizendo, está fechado o céu para a igreja brasileira. Aramanaias. Está fechado o céu para a igreja brasileira. E sabe por que Deus não libera poder para a igreja brasileira? Para os profetas da igreja brasileira? Deus não está vendo, por isso que nós não vemos mais prodígios e maravilhas? Porque Deus falou ao meu coração. Se com esses fogos estranhos que está tendo dentro das congregações, pastores, líderes estão pagando um absurdo por sermões, líderes estão gastando os absurdos com cantores. Imagina se eu liberar poderes para operar maravilhas. Imagina se Deus libera poder para os profetas levantar paralíticos, para dar visão a cegos, Se com esses fogos estranhos já cobram absurdos para pregar um sermão de 1 hora, imagine se eu liberar poder para levantar paralítico, para fazer milagres, prodígios. E essa mensagem veio arder ao meu coração. Eu pedi ao Senhor, Deus, essa mensagem é uma mensagem muito rígida, é uma mensagem, aleluias. Eu sei que muitos vão pelejar, muitos vão se opor a essa mensagem, aleluias. Muito igual Jeremias viveu, igual Jeremias falou, que foi objeto de zombaria. Ele sofreu por pregar esta mensagem. Ele sofreu muita oposição por pregar esta mensagem. Mas é o que o Senhor manda dizer para esta igreja brasileira. O céu está se fechando para a igreja brasileira. Enquanto não houver arrependimento, enquanto não priorizar a missão da igreja, a obra missionária, o evangelismo, não haverá poder, não haverá avivamento. E acerca desses que profetizam falsamente, Deus está visitando. Deus está dizendo que irá vir com a visitação para mal e não para bem. Para céus fechados e não para céus abertos, portas abertas. Porque é o que muitos lugares pregam. Porque muitos lugares estão pregando que Deus tem que fazer e vai fazer. É água ungida, é piscina ungida, entre todas as coisas, aleluias, totalmente oposto do que a Bíblia está nos dizendo. E Deus está levantando Jeremias na última hora para profetizar. Deus está levantando Elias nessa última hora para orar que os céus venham se fechar para a igreja brasileira. Paulo disse, não vos conformei com esse mundo. Aleluias. E o Senhor colocou essa mensagem ao meu coração, para que haja um despertamento na igreja, para que haja um verdadeiro avivamento na igreja. Os céus estão se fechando. Aramanaias. Deus está dizendo que irá chacoalhar a videira. Deus está dizendo que irá visitar os falsos profetas, que tem os mercenários da última hora, que tem enganado a noiva com as suas falsas palavras, com os seus fogos estranhos, com mensagens que não edificam, com mensagens que não transformam, com falsos avivamentos, que não tem arrependimento, não tem obras. Aleluias. A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, aleluias, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, já vou encerrar esta mensagem. Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, aleluia,
e até os confins da terra. Aleluia. Então quer dizer, Deus só vai enviar, você só vai receber o avivamento se você for testemunhar em Judá, em Jerusalém, até os confins da terra, ou seja, no seu bairro, na cidade vizinha, até os confins da terra. E esta é a palavra que Deus tem para a igreja brasileira. Que Deus abençoe a tua vida. Que você venha despertar a sua visão para o alto. Que vocês venham ter temor do que vocês andam pregando. Que vocês venham ter temor do que vocês andam pregando para a noiva do Cordeiro. Nesta última hora, Deus irá fechar os céus para a igreja brasileira. Deus abençoe, em nome de Jesus.